pegar nossa Bíblia, vamos abrir lá em Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Irmão, eu quero fazer um combinado aqui com você, que às vezes a gente vai ouvindo a palavra do Senhor aqui, e a gente está na nossa mente resolvendo os problemas que vai acontecer essa semana, né? Às vezes a gente tem algum problema, alguma situação para ser feita, e a gente está na mente matutando como é que vai fazer. Então não vai adiantar nada você pensar no como é que você vai fazer, porque não vai resolver, né? E pode ficar em paz. Se sua mente estiver inteiramente aqui, saindo daqui, Deus vai dar sabedoria para você entrar nesse problema lá, em nome de Jesus. Então vamos fazer esse combinado. Deixa sua mente aqui por aproximadamente 30 minutos, 35 minutos, que é o que vamos usar para a palavra de Deus. E vamos entender aquilo que Deus quer falar na última vez que nós estamos falando nesse texto. Para quem está aqui acompanhando, hoje é o terceiro domingo que nós estamos falando nesses versículos aqui, em especial no versículo 6, onde Jesus vai dizer, assim resplandeça, o brilho, né? Resplandeça a vossa luz. Nós falamos em primeiro sobre o bom testemunho. Domingo passado a gente falou sobre as boas obras. E hoje nós vamos encerrar esse texto falando sobre a obra do ministério. Esses três aspectos aqui contidos dentro desse versículo de número 16. E há algo interessante, irmãos, que eu frisei nos outros 2 dias, é que se essa questão de resplandecer a nossa luz fosse algo automático, não haveria a necessidade de Jesus dar essa ordem expressa para mim e para você. Mas, amados, nós precisamos entender esse texto da maneira a qual Jesus direcionou para mim e para você, do que muito mais somente o nosso dever, a nossa responsabilidade. Bom, eu sei, eu preciso resplandecer a minha luz, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou executar essa ordem da parte de Deus? A chave, o segredo sempre está na própria palavra de Deus. É interessante que a Rose disse algo aqui, que o que estava num dado momento da vida dela, impossibilitando ela de ler a Bíblia, é aquela desculpa, eu não leio a Bíblia porque eu não consigo entender. E essa desculpa pega muita gente, muita gente. Só que o Espírito Santo, irmãos, ele está sempre disponível para revelar aquilo que o nosso coração muitas vezes não consegue entender na palavra de Deus. E o próprio meio de como nós vamos executar esse resplandecer da luz está dentro da palavra de Deus. Esses 3 aspectos que eu tratei nesses 3 domingos, as boas obras, o bom testemunho e hoje a obra do ministério, nos direciona para essa execução. Eu acho que já deu para entender nos outros 2 domingos, e se você não acompanhou, caso você queira, a gente tem essa mensagem gravada lá no YouTube da nossa igreja, né? AD América 2. Se você não é inscrito, dá essa força lá para o nosso próprio canal, né? O canal da nossa igreja, AD América 2. Mas, irmãos, tratando de ministério hoje, nesse último dia, eu queria focar um pouco mais particular aqui sobre o serviço de ordem espiritual. A gente falou sobre o testemunho, né? De não escandalizar, de dar bom testemunho. Falamos domingo passado sobre ajudar aqueles que estão carentes, que diz respeito às boas obras, aqueles que passam necessidades. Isso é um tipo de missão. Às vezes a gente acha que para fazer missão precisa sair da onde a gente está, mas tem pessoas carentes todos os dias, que seja para ouvir a palavra de Deus, e isso é fazer boas obras. Mas hoje eu queria focar sobre essa ordem espiritual da questão de resplandecer a nossa luz. Então nós precisamos compreender, irmãos, nessa noite, por fim, que existe uma distinção, existe uma diferença, talvez até paradoxal, algo completamente diferente, entre serviço coletivo e serviço individual. Existe uma diferença entre serviço genérico e serviço pessoal. Serviço coletivo, um exemplo disso, está na grande comissão de Jesus. Irmão, é muito importante você prestar atenção nesse início para você entender tudo aquilo que Deus quer falar ao seu coração.
A questão do serviço coletivo, o serviço genérico, é aquilo que Jesus disse: eu vou deixar o Espírito meu sobre vocês para que vocês sejam a minha testemunha. Essa é uma comissão genérica. Todos devem ser testemunha de Jesus. Todos. Não é somente quem está com o microfone na mão. Não é somente quem tem oportunidade na casa do Senhor, no sentido aqui, nesse templo onde nós nos reunimos. Não. Todos devem falar do amor de Deus. Isso é uma comissão geral. É um serviço que foi dado pelo próprio Jesus para todos. É um chamado geral. Atos capítulo 1, a gente vai ver sobre isso. E aí ele vai dizer: então vocês vão fazer testemunhas, vão fazer discípulos, vão ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E é algo interessante, irmãos, porque às vezes a gente está condicionado também em só falar de Jesus. Mas a grande comissão, que é para todos, é falar de Jesus, fazendo discípulos. Para fazer discípulo é necessário ensinar e, consequentemente, conduzir aquela pessoa ao novo nascimento através do batismo nas águas. Esse é o grande propósito da grande comissão. Mas tem também o chamado pessoal que eu disse. O chamado pessoal é aquele que é só para você. E olha para mim todos aqui, irmãos. Todos nós, independente das nossas condições. E quando eu digo condições, não é financeira ou talvez familiar, não. Condições no sentido de habilidades pessoais que nós possamos ter. Todos nós que aqui estamos, temos um chamado particular e pessoal da parte de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso significa que Deus olhou com a mesma graça que Ele olhou para alguém que às vezes tem visibilidade no mundo inteiro. Ele olhou para você também e te comissionou para algo pessoal. A obra do ministério que você tem. Um chamado pessoal, um chamado individual. E esse chamado pessoal, irmãos, diz respeito a quando e a como, onde nós vamos fazer. É entender o tempo e entender o lugar. O rei Salomão, que a gente citava agora em Eclesiastes, agora no capítulo 8, versículo 5, ele vai dizer assim: o sábio entende o tempo e o modo. Pode projetar aí, por gentileza? Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. O sábio, ele entende o tempo e o modo. O tempo e o modo. Isso diz respeito a quando e como fazer. Irmãos, preste atenção. Talvez alguém, quando eu falei aqui que todos nós somos chamados por Deus para uma obra específica, talvez alguém fale no coração: pastor, até hoje eu já estou com 70 anos de idade e não descobri qual que é o meu chamado pessoal. Ou já tenho tantos anos de crente, independe, eu só estou dando um número figurado aqui, independe do tempo de crente ou de idade que se tenha. Até hoje eu não descobri como é que eu posso. Se Deus chamou você, irmãos, se Deus te vocacionou para algo pessoal, isso diz respeito que Ele vai elucidar na sua mente aquilo que Ele quer fazer através de você. Cadê a nossa projeção aí, irmão? Meu Jesus da glória. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Projete aí para nós, irmãos. Meu Deus. Um exemplo disso, irmãos, desse chamamento pessoal. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Olha aí, vamos voltar então. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Vai lá. Passa para a próxima. E o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. A minha versão disse o tempo e o modo. O tempo e o juízo. Como fazer? Mas já ficou um pouco clara essa questão. Um exemplo do chamamento pessoal, individual da parte de Deus está lá em Atos, capítulo 13, versículo 2, onde o Espírito Santo, ali falando com Cornélio, o primeiro gentio alcançado, ele pede para Cornélio chamar a Pedro, a fim de que Pedro explicasse a ele sobre a palavra de Deus. Na verdade, Atos capítulo 10, versículo 5, sobre Cornélio. Lá no capítulo 13, Deus pede para a igreja, para os líderes ali da igreja, Pedro principalmente, que era a principal liderança da igreja naquele momento, que separasse a Paulo e a Barnabé para o serviço que ele havia designado, para a obra a qual eu os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 12. Separai para mim a Paulo e a Barnabé para a obra a qual eu os tenho chamado. Ou seja, irmãos, Deus já contava com toda a igreja para evangelizar. Aquilo que eu disse, o chamamento genérico, geral de Deus, através de Jesus, já tinha dado a toda a igreja. Mas Deus tinha algo específico, pessoal, para Paulo e para Barnabé. E isso fica mais perceptível ainda quando a gente vê nas viagens desses dois homens, as primeiras viagens de Paulo e de Barnabé.
Logo lá no capítulo 16, versículo 6, a gente vê o Espírito Santo, que muitas vezes Paulo e Barnabé queria ir a algum determinado local, por exemplo, a uma determinada região ali da Ásia. O Espírito Santo não permite que eles fossem, porque a obra que Deus tinha para realizar não era naquele local. Aí Paulo está ali e até ficou um pouco debatendo, né? Mas por quê? Eu tenho que levar a mensagem, eu tenho que levar o evangelho lá. Aí Deus traz uma revelação para Paulo através de um sonho de um jovem sedento pela palavra de Deus, pedindo: Paulo, atravessa a Macedônia. Para quem não sabe, a Macedônia fica ali no sudeste da Europa hoje, sudeste, a região da Grécia ali aproximadamente. E já era um propósito de Deus. E eu vejo como Deus trabalha para concluir o projeto da parte dele. Porque imagine, irmãos, se Paulo não atravessa para a Europa, se Paulo não chega ali na Macedônia, provavelmente até que o evangelho chegasse até nós seria uma dificuldade muito grande, porque da Europa o evangelho veio para a América do Norte, da América do Norte alcançou aqui até nós. Mas isso porque Deus havia levantado ele com um projeto específico para alcançar outras pessoas. Imagine só, irmãos, tudo que hoje Deus nos dá a oportunidade de viver começou lá no céu, obviamente, no projeto de Deus, mas aqui foi sendo concretizado através da vida de pessoas. E uma pessoa se levantou um dia pelo chamado que Deus havia dado. Paulo e Barnabé se disponibilizou. Eles poderiam ter ficado ali: não, nós vamos ficar aqui, vamos ter o chamado de Deus, mas para ficar quietos aqui. Para viajar naquele tempo, irmãos, não tinha carro, muito menos avião da forma que eu e você temos. Que se Deus quiser que a gente vá para a Europa evangelizar, não é o caso, mas se fosse necessário, seria muito fácil. Eles passavam por muitas aflições e tribulações para concluir o chamado. A facilidade que eu e você temos para esse chamado pessoal hoje, irmãos, é grande demais, a se comparar com o que Paulo e Barnabé passaram aqueles dias. De forma que eu e você precisamos entender que nós temos um chamado pessoal, particular da parte de Deus. Voltando ali à figura de Cornélio, no capítulo 10 de Atos. Cornélio é alcançado, mas ele estava lendo a palavra e não estava entendendo aquilo que ele estava lendo. Aí Deus aparece ali para Cornélio, com um anjo, e fala: Cornélio, chama Pedro, que está lá em Jope, e ele vai explicar a palavra. E ali foi um chamado pessoal, inclusive também, na vida de Cornélio e do apóstolo Pedro, para explicar a palavra a Cornélio. Então, irmãos, quer seja de forma geral, ou quer seja de forma específica, pessoal, o chamado de Deus, ele é para todos, para que nossa luz possa brilhar aonde Ele tem nos plantado e nos colocado. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Paulo vai falar sobre a questão de sermos membros de um só corpo. O irmão Daniel disse aqui hoje pela manhã, para quem estava, que ali em Corinto era uma igreja muito difícil, e nós sabemos dessa verdade, que era uma igreja dividida, cada um puxava para um lado, ninguém estava indo para um propósito em comum. Aí o apóstolo Paulo vai escrever tanto a primeira como a segunda carta para tirar essa desunidade no meio da igreja. Vai dizer: gente, nós somos parte de um mesmo corpo. No capítulo 12 isso fica ainda mais lúcido. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Alguém é a mão, outro é o braço, outro é o cotovelo, de forma que ninguém é dispensável. Todos somos indispensáveis para a conclusão do trabalho de Cristo na igreja e na terra. Aí ele ainda vai concluir: do qual fazemos parte do mesmo corpo, que Jesus Cristo é o cabeça. Quando Paulo está dizendo isso, irmãos, é porque lá no capítulo 3 ainda, foi citado aqui hoje pela manhã também pelo irmão Daniel, eles estavam dizendo assim: olha, eu sou discípulo de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Aqueles que se sentiam mais santos, porque sempre teve gente que se sente mais santo que os outros, né? Na igreja, sempre teve gente assim que se sentia mais santo, desde lá da época de Corinto. Aqueles que se sentiam mais santos falavam: eu sou discípulo de Cristo, eu sou de Cristo. Aí Paulo vai falar assim: não, irmão, eu sou de Cristo, vocês são de Cristo, e tudo é nosso. Não tem esse negócio de divisão no meio da igreja. De forma que fazemos parte de um mesmo corpo, o qual Cristo é o cabeça. Mas as funções, e eu queria que você guardasse isso no seu coração, que isso diz respeito sobre a obra do ministério. As funções são distintas. Apesar de ser o mesmo corpo, apesar de ser a mesma cabeça de um só corpo, existem funções distintas. O que isso quer dizer para nós, irmãos, de forma prática? Que nem todos exerceremos os mesmos dons. Até porque nós bem sabemos que existem
dons de Deus dispensados à igreja. Aproximadamente 9 dons que Deus deu à igreja para edificação. No máximo que alguém pode ter é 2, no máximo 3 dons. Porque Deus não reparte a glória dele com ninguém. Tem gente que fala assim, não, eu tenho todos os dons de Deus. É mentira, irmãos. Porque senão é Deus também aqui na terra. Não existe ainda, não tem como. Deus dá uma parcela de dom sobre cada pessoa. Para quê? Para a edificação do corpo e para crescimento da obra dele aqui nessa terra. Isso diz respeito sobre a obra do ministério. Olha para mim, você aqui em nome de Jesus. Irmão, todos nós, do menor ao maior que estamos aqui, em qualquer sentido que tiver aí na sua mente, temos dons da parte de Deus. Nós temos um presente que Deus deixou dentro de nós para executarmos. Isso diz sobre um chamado individual dentro daquilo que Deus nos deu. Então, tudo que a gente faz, você faz alguma coisa daí, eu faço alguma coisa daqui, nós estamos complementando o trabalho de Deus na terra. De forma, irmãos, que ninguém é maior do que ninguém. Coitado de quem tem essa mentalidade de achar, porque coitado de mim, se talvez pensar algum dia que sou o pastor que Deus tem constituído sobre a igreja, que sou maior do que alguém. Não, Cristo é o maior. E a gente precisa entender isso, irmãos, para entender que esse trabalho que nós fazemos parte, é o trabalho que vem da parte de Deus, é um trabalho divino. O exemplo está nessa mensagem que eu acabei de dizer. Um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. O crescimento não vem a partir de algum homem. O crescimento não vem a partir da palavra do pastor que está sendo pregada, não. Porque se essa palavra for só minha, irmão, você vai esquecer ela agorinha. Você não vai se lembrar. Mas como é a palavra do Espírito Santo, é isso que transforma a nossa vida. É isso que muda a nossa realidade. É isso que muda a nossa história e faz com que a gente possa viver algo novo da parte de Deus, não só no sentido espiritual, mas também no sentido terreno, porque Ele também tem planos, sonhos e projetos enquanto estivermos caminhando aqui nessa terra, para mim e para você. Você crê nessa palavra, irmão? Então, amado, Deus é quem faz crescer. Trabalho, irmãos, em equipe, não é apenas pessoas distintas com dons distintos, mas todas as pessoas operando debaixo de um chamado de Deus. Para quê? Para que a graça seja manifesta a todos. Nós estamos trabalhando debaixo de um mesmo propósito, para que a graça se manifeste a todos. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta e você responde aí no seu lugar para você mesmo e para Deus. Será que eu e você já podemos compreender a dimensão da graça? Porque, irmão, só quem conhece a grandeza daquilo que recebeu da parte de Deus é que consegue passar isso para outras pessoas. Mesmo eu sendo quem eu sou, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo falho, mesmo eu não querendo fazer o mal e fazendo o mal, Deus me ama e me agracia todos os dias com a sua presença e me dá uma oportunidade de fazer diferente, de estar com Ele, de caminhar com Ele, de ter mais vida com Ele. Eu preciso que outros alcancem essa graça também. A graça de Deus se há manifestado sobre todos, mas você é o canal da graça aqui nessa terra. Eu sou o canal da graça aqui nessa terra. Então, irmãos, dentro do que nós estamos falando, existe algo que Deus plantou, ou que Deus proporciona para mim e para você, que eu quero chamar aqui nessa noite de destino profético. Você pode dizer isso para gravar no seu coração? Diga: destino profético. Destino profético. O que é isso? Diz respeito ao chamado de cada um. E Deus tem, irmão, pode olhar para mim que essa é a palavra de Deus para você. Deus tem um destino profético para cumprir sobre a sua vida. E tudo que nós falamos sobre ser profético, irmãos, diz de algo sobre descortinar, sobre revelar. Deus tem algo novo para revelar, profético, revelar para você, trazer para que você possa viver não somente coisas pequenas ou parcelas ou porções daquilo que Ele tem para você, não, coisas pontuais, não. Deus quer fazer algo completo, é o destino profético sobre a nossa vida. Quando Jesus está sendo julgado ali, tanto por Herodes, depois por Pilatos também, Pilatos direciona uma pergunta para Jesus:
Pilatos vai perguntar assim: Jesus, tu és o rei dos judeus? Aí Jesus já sabia qual era o propósito individual dele, já sabia qual era o chamado individual dele. Aí Jesus vai responder assim: eu para isso nasci. Jesus está falando aqui, irmãos, sobre senso de propósito, sobre senso de chamado. O que impede muitas pessoas de viverem aquilo que Deus tem para elas no sentido de ministério, no sentido de viver a obra dele aqui na terra, individualmente, não entende o senso do propósito, não entende o senso do chamado. Eu não sei, a mente é uma confusão, eu não consigo entender aquilo que... Bom, eu sei que Deus tem planos para mim, eu sei que Deus tem propósito, mas qual é o plano? Qual é o propósito? Irmão, em nome de Jesus, Deus vai dar uma nova mente para você entender aquilo que Ele preparou para você aqui na terra. O seu propósito não vai ser frustrado. Eu quero profetizar aqui com os meus olhos bem abertos. O seu propósito individual não será frustrado. Deus vai dar inteligência para você entender aquilo que você nasceu para fazer, para que você possa levantar-se como Jesus respondeu para Pilatos: eu nasci para isso, eu não estou aqui por acaso. Aleluia. Eu não caí nesse lugar onde Deus me colocou de paraquedas, não. Eu nasci para isso, isso é minha vocação, esse é o meu chamado. Você não está aqui fruto de uma decisão humana. Talvez você pense que você escolheu estar aqui, mas Deus, como diz a palavra dele mesmo em Filipenses, que opera tanto o querer como o efetuar, é quem tem trazido você a esse lugar, porque Deus tem um propósito para você aqui neste lugar. Entenda, quando eu estou falando aqui neste lugar, eu estou falando da igreja, mas é em tudo aonde você tem vivido hoje, que Deus tem te dado a condição. Eu para isso nasci, isso é meu senso, eu sei qual que é o meu chamado, eu sei qual que é o meu propósito. Então existem 3 aspectos que eu quero tratar aqui em no máximo 15 minutos, que é o que eu tenho ainda com os irmãos. 3 aspectos. Que o primeiro aspecto é justamente entender essa questão do chamado geral, que a gente já sabe que é a grande comissão, e o chamado individual. O segundo aspecto agora que eu quero falar com os irmãos é entender a ideia de retribuição. Você pode repetir isso? Diga retribuição. O que é retribuição, irmãos? Retribuir é alguém me fazer algum favor, alguém me dar alguma coisa, e eu com alegria, porque aquela pessoa me ajudou de alguma forma, me atendeu de algum jeito, de algum meio, eu retribuo ela de alguma forma. Então, domingo passado eu dizia sobre isso. Paulo nos diz na sua segunda carta aos Coríntios que haverá o tribunal de Cristo, a qual é para recompensar a cada um segundo as boas obras que cada um tiver feito para Deus. É a ideia de retribuição. Agora, Tiago, irmãos, vai escrever na sua carta, capítulo 4, versículo 17, que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. A negligência, segundo a palavra de Deus, negligência, para quem não sabe, é você saber o que você tem que fazer e não fazer. Inclusive, é algo disposto no Código Penal brasileiro, a questão da negligência. Se você vê um acidente, você não ajuda e sabia como ajudar, você pode ser penalizado por isso. Assim também, a palavra de Deus nos traz essa realidade. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe que tem que fazer e não faz, comete pecado. É por isso que a gente precisa concatenar aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Se eu entendo o meu chamado, se eu sei o que eu devo fazer e não faço, eu estou sendo negligente aos olhos de Deus. Eu estou sendo negligente. Alguém disse, irmãos, talvez você já ouviu essa expressão. Alguém disse que aqui dessa vida a gente não leva, que irmãos? Nada. Aqui dessa vida a gente não leva nada. Só que existe uma inverdade, não é o que a palavra de Deus nos diz. Talvez alguém fale, como assim, pastor? Então quer dizer que a gente leva alguma coisa dessa vida? Vamos entender aqui essa noite. Apocalipse capítulo 14, você abre sua Bíblia aí comigo? Versículo 13. A projeção um dia vai nos ajudar aí, em nome de Jesus, né? Falar a referência aqui, eles vão ficar ligados lá para projetar para nós. Apocalipse 14, versículo 13, diz assim, ó. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas obras,
pois as suas obras os acompanham ou os seguem. Então quer dizer que quando eu morro, as obras que eu fiz aqui vão me acompanhar. Quer dizer que eu não levo nada. As obras que eu fiz para Deus, as boas obras que eu fiz para o reino, para Deus, dentro de um propósito, no meu chamado individual e no meu chamado geral, aquilo vai me acompanhar para a eternidade. E se vai me acompanhar, quer dizer que o meu Deus há de retribuir tudo aquilo que eu fiz aqui em vida. E aqui, irmãos, vale destacar algo muito importante. Tem algumas pessoas que têm um chamado de Deus. E olha para mim aqui em nome de Jesus. Deus sempre vai despertar um chamado na sua vida, o seu chamado individual, através de uma pessoa. Deus vai levantar alguém, pastor Luiz. Deus vai levantar alguém, evangelista Daniel, e falar assim: irmão, você tem que fazer isso, Deus te chamou para isso. Deus vai levantar alguém com uma visão que talvez você não esteja vendo, que seja o pastor, que seja um profeta, que seja alguém, para te direcionar para aquilo que Deus tem para você. E talvez, às vezes Deus não levante ninguém, mas quando você estiver ali no seu individual, com a palavra, Ele vai fazer algo queimar no seu coração. Esse é o seu chamado. Isso é aquilo que Deus tem para você. Aí, escute isso. Tem algumas pessoas que falam assim, a gente vê isso geralmente, principalmente no meio da igreja, né? Aquelas pessoas que são líderes, quando vai chegando no final do ano: não, pastor, esse ano eu quero descansar. A gente acabou de ler, no capítulo 14 de Apocalipse, eu vou voltar no texto aqui. Capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 13, que olha só, irmãos. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras. Então, irmão, se você quer descansar, você tem que morrer. Mas é isso. Se você quer descansar, eu não preciso descansar, eu estou muito cansado, eu tenho muita atribuição, a minha família é muito grande, eu tenho muito problema já, eu não consigo fazer isso, não consigo. Se você quer descanso, descanso é no céu. A palavra do Senhor em Apocalipse vai dizer, nos capítulos finais, que ali não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá nada disso, nem nada, nenhum sacrifício mais haverá ali. Tudo já passou. Haverá um novo céu, uma nova terra, e eis que tudo se fez novo. Estaremos lá na Nova Jerusalém com Jesus. Mas descanso, irmãos, é na eternidade. Quantos estão aqui entendendo essa palavra? Só para me ver. Dá um pouquinho mais de volume aí que a chuva pegou agora, por favor. Então, amados, aí o que acontece? Sabe qual que é o risco? Das vezes a gente pensar assim: não, eu vou descansar. Esse ano é o ano do meu descanso, de ficar mais tranquilo, né? Você crente, se eu estiver no culto domingo à noite, já está bom demais, já estou fazendo muito. Aí perceba comigo, isso é só um passo, irmãos. Olha para mim, em nome de Jesus, que isso é muito sério. Para o esfriamento da fé. Eu conheço não uma, não duas, não muitas pessoas que por deixarem a vocação que Deus havia dado para ela, foram descansar e hoje já não são mais crentes em Cristo Jesus. Dizem que são, mas há muito tempo já não sabe o que é orar. Há muito tempo já não sabe o que é ler a Bíblia. Há muito tempo já não sabe o que é jejuar mais. Há muito tempo já não tem prazer nas coisas de Deus. Perdeu aquele amor que Jesus chama a atenção de Éfeso para vos dar. Já não tem mais paixão pelas coisas do Senhor. Estar ou não estar na casa do Senhor tanto faz, é se der, se sobrar tempo, porque quiseram descansar no tempo errado. Irmão, o meu descanso, o seu descanso não é aqui nessa terra. A gente precisa entender isso, porque no tribunal de Cristo as nossas obras serão julgadas. E em primeiro lugar, eu quero falar rapidamente aqui, as nossas obras serão julgadas pela negligência, que eu falava agora há pouco. A negligência em primeiro lugar. 1 Coríntios capítulo 9, 16. Paulo diz assim: ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo, ele tinha a convicção e a certeza do chamado dele. Sabia que era chamado. E ele sabia que se ele não fizesse o que ele foi chamado para fazer, Deus requereria das mãos dele. Há algo interessante também, inclusive na história de Ezequiel. Ali logo no início, capítulo 3 do livro de Ezequiel, Deus está instruindo Ezequiel para que ele possa começar o ministério, o destino profético dele, o ministério profético de Ezequiel. Deus vai falar assim para Ezequiel: Ezequiel, se eu der uma palavra para você,
E Ezequiel é um profeta que vai falar sobre coisas futuras também, escatológicas. Mas a profecia de Ezequiel é uma profecia dura. E ele ficou meio assim, nossa, mas eu vou ter que sair da minha zona de conforto para ter que apontar o dedo para as pessoas mudar de vida. Deus, será que eu tenho que fazer isso mesmo, Deus? Aí Deus vai falar para Ezequiel: Ezequiel, se eu der uma profecia, uma palavra para você fazer, você falar, e você não falar, as pessoas que morrerem sem conhecer a palavra, eu vou requerer o sangue dessas pessoas da sua mão. Mas se elas morrerem e não consertarem, você está livre do sangue dessas pessoas. Então existe uma responsabilidade, e é isso que o Espírito Santo de Deus, muito mais do que eu, é o Espírito Santo de Deus que quer que você entenda essa noite. Você tem um chamado individual, irmão. Deus tem um chamado individual para a sua vida. E não se resume, eu quero que você entenda, não se resume somente a esse lugar tão gostoso que a gente tem aqui, a essas poltronas confortáveis que a gente tem aqui, a esse ar-condicionado, a esse som que a gente tem tentado aprimorar cada dia aí, uma luta danada, mas tem tentado aprimorar. Não se restringe a isso. Deus tem um chamado grande, específico e especial na sua vida, irmão. E a negligência disso não vai passar batido ali no tribunal de Cristo, quando nós chegarmos naquele dia. Mas independentemente do resultado, olha para mim em nome de Jesus, independentemente do resultado, a gente tem que entender algo. Se eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, o acontecer, olha aqui em nome de Jesus, o desenrolar da situação já não depende de mim mais. Se eu estou centrado no que Deus me chamou para fazer, irmãos, e existe diversidade de dons e de ministérios, tá bom? Só para deixar bem claro. Mas se você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, o acontecer não depende de você, você está fazendo. Você não vai ser cobrado da parte de Deus, você não foi negligente, muito menos imprudente. Você fez conforme a oportunidade que Deus ofereceu para você todos os dias. Então, em primeiro lugar, a negligência. Em segundo, seremos julgados pela qualidade do que nós fazemos. O mesmo profeta Ezequiel, agora no capítulo 48, 10. Um versículo conhecido. Deus vai falar assim através de Ezequiel: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito. A gente vive em dias difíceis, irmãos. Difíceis. Em que se o pastor às vezes quer só o bem da igreja, para que o ministério cresça daquela pessoa e cada pessoa seja edificada, e de alguma forma, às vezes se expressa de uma maneira um pouco mais incisiva, as pessoas já não, isso não é para mim, eu não faço. Mas Deus não deseja que façamos de qualquer jeito. É a palavra de Deus, não sou eu quem estou dizendo, não sou eu quem criei o script, as normas ou a regra de como deveria ser. São princípios, que é muito mais profundo que regra. Deus não está interessado em regra. Regra é algo habitual, que tem que ser daquele. Não. Deus trabalha com princípios para que promessas se cumpram. Falei na hora da oferta isso aqui mais ou menos. Então, não se trata, irmãos, apenas de fazer, mas de como nós estamos fazendo. Você entende? Tá, eu não estou sendo negligente, eu estou fazendo, mas desse jeito aqui vai bom, a gente vai empurrando aqui de qualquer jeito. Não, irmão. Deus não quer sua sobra, Deus não quer de qualquer jeito. Deus quer o seu melhor, Deus quer o meu melhor. E Deus nos chama para essa percepção aqui essa noite, gostosa, essa chuva abençoada que está caindo sobre a nossa terra, né? Você pode dizer glória a Deus pela chuva aí, ó? Graças a Deus, né? Graças a Deus por essa chuva aí. Glória a Jesus. Paulo vai dizer, irmãos, em 1 Coríntios 3:10, que cada um de nós edifica sobre o fundamento que é Cristo. Aí a parte final do versículo vai dizer que eu quero enfatizar. Mas cada um, veja como edifica. Cada um de nós edifica sobre o fundamento que é Cristo, mas cada um, veja como edifica. Deixa eu te fazer uma pergunta personalíssima aqui nesse momento, individual para você. Como é que você tem edificado a obra que Deus tem dado a oportunidade para você fazer? Olha aqui para mim. Como é que você tem feito da oportunidade que Deus tem dado para você fazer todos os dias? Como? Ele vai inclusive citar nesse capítulo 3 aqui, que falando sobre obras, né? Que a obra, todas as obras que fizermos vai passar pelo crivo divino. Mas existem pessoas que estão edificando a obra, estão construindo um prédio de feno, palha e madeira. E quando o fogo, que é o crivo de Deus,
for como um fogo, né, vier sobre essas obras, vai ser consumido. É algo que não vai permanecer. Agora, existem outras pessoas que já entenderam o seu chamado, não são negligentes e estão fazendo da melhor maneira possível. E ele vai dizer quem são. Estão edificando como pedras preciosas, ouro, prata, pedras que não se consomem com fogo. Isso diz respeito, irmãos, àquilo que permanece. Não é de qualquer jeito, sabe por quê? Irmão, tente levantar uma casa de qualquer jeito, sem um projeto, sem fazer um alicerce sólido. Com certeza, eu me lembro de um testemunho que meu pai conta. Primeira igreja que meu pai pastoreou, 1989. Ele construiu, pobreza danada, Jardim Curitiba. Naquela época o Íris fez um mutirão, que foi o bairro Mutirão ali, a Vila Mutirão, né? Foi as 1000 casas construídas em um dia ali. E para quem não teve aquelas casas, o Íris Rezende, prefeito na época de Goiânia, deu lona. Quem que se lembra disso? Para as outras pessoas ali do Jardim Curitiba. Tem alguns irmãos que lembram disso aqui, né? Lembra não, pastor Doni? Lembra não? Não era daqui não. Pois é. Então o que acontece? Naquela época meu pai construiu um muro ali na igreja. E ele fala assim, que ele nunca tinha feito nada. Construiu um muro ali e de repente veio a primeira chuva. Uma chuva leve, nem foi tão grande. Ele veio para a reunião de obreiro na sede. Quando ele volta lá para a igreja, o muro estava todo caído, irmãos. E a pobreza, pensa a dificuldade para levantar um muro na igreja naquele tempo. Ele chegou lá, ele disse que sentou, chorava igual menino, porque meu Deus do céu, foi tão difícil levantar esse muro. Aí o pastor Albino foi lá e falou: não, meu filho, pode deixar, a gente vai construir o muro de novo aqui, mas eu vou mandar o pedreiro para construir do jeito certo, né? E construiu sozinho. Assim também, irmãos, é aquilo que nós fazemos, não pode ser de qualquer jeito, porque se tiver de qualquer jeito, vai cair, não vai permanecer, não vai ficar. E Deus te chamou para produzir coisas no mundo que permaneçam. Às vezes nós ganhamos pessoas para Cristo e de repente aquelas pessoas se desviam do caminho. Talvez esteja relacionado da maneira, o como que nós fizemos para Deus. Como nós fizemos. Irmãos, isso fala de qualidade que nós estamos edificando. Em terceiro, as nossas obras serão julgadas pela fidelidade ao requisitado, pela fidelidade ao que foi pedido pela parte de Deus, e não pela quantidade. O céu, irmãos, diferentemente do que muitas pessoas têm essa utopia em relação ao socialismo, né? É igual para todo mundo, que é uma mentira o socialismo, né? Mas o céu, ele não é regido pelo socialismo. Eu já disse isso aqui em outra oportunidade. O céu não é regido pelo socialismo. Que a recompensa, ela é igualitária. A recompensa é igual para todos. Estão todos equiparados, independentemente dos esforços. Não, a recompensa, irmãos, da parte que vem de Deus, o galardão, ela é baseada conforme a nossa fidelidade. O galardão, a recompensa de Deus é baseada conforme aquilo que nós cumprimos, que Deus requisitou para nós. Você está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite? Diga amém ou não? Então, se alguém foi chamado para trabalhar mais, e eu às vezes indagava, né, Deus, então quer dizer que alguém que prega todo dia, que foi chamado aí para pregar em outras nações, em outras línguas, então essa pessoa vai ser muito mais recompensada do que eu. Não é nesse sentido que eu estou falando. Até porque se a gente pegasse a figura de um idoso, que conheceu a Cristo já na sua tenra idade ali, adulta, já na sua velhice, ela não teve muita oportunidade de tempo para fazer tanta coisa, mas ela fez naquilo que Deus chamou. Então quer dizer que ela vai receber bem menos do que aquele que foi crente a vida toda? Não é nesse sentido que eu estou falando. Até porque, acompanhe comigo, Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 20, versículo do 1 até o 15, sobre os trabalhadores. Uns trabalharam 12 horas, outros trabalharam 9 horas, outros 6, até chegar ali, vai reduzindo, até chegar um trabalhador que trabalhou somente 1 hora. Mas no final, preste atenção nisso, no final, todos receberam o mesmo galardão, naquela parábola que Jesus conta. Por quê que eles receberam o mesmo galardão? Porque se trata da fidelidade daquilo que foi pedido por Deus para que realizássemos aqui nessa vida. Fidelidade ao que nós fomos chamados para fazer. Então, irmãos, a obra do ministério, para nós terminarmos agora, que meu tempo já se encerrou, ela envolve entender os aspectos do chamado geral e pessoal, a questão da retribuição que receberemos o galardão de Deus, e a intensidade. Quero te pedir nesse momento para ficar em pé, que nós já vamos encerrar. Intensidade, vem aqui só os músicos. Intensidade.
Em 1 Coríntios, irmãos, eu vou ler esse versículo que é conhecido, capítulo 15, versículo 58. Paulo vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Irmãos, ao falar que o nosso trabalho não é em vão, o que Paulo está querendo dizer com isso? Diz respeito aos resultados, irmãos, que muitas vezes são imediatos. Às vezes a gente fala de Deus para alguém, ajuda alguém, e de repente aquela pessoa é salva, mas às vezes é um processo um pouco maior. Ou do outro viés também, ele está dizendo que o nosso trabalho não é em vão, porque existe uma recompensa eterna da parte de Deus. Existe uma recompensa e um salário que Deus há de nos dar. Aí ele vai dizer, então sejam sempre abundantes. Fazer a obra de Deus, irmãos, é um projeto de tempo integral. E eu queria que você entendesse isso aqui. Porque ainda que nós não estejamos no ministério em tempo integral, todo o tempo na rua, aonde Deus tem nos colocado, em qualquer lugar que Deus tem nos colocado, nos dado a oportunidade de viver, é uma oportunidade para cumprir o ministério que Deus deu para mim e para você. Irmãos, o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração, e é essa a vontade dele para você que essa noite, a fim de que você saia sabendo que você tem um ministério específico da parte de Deus. Às vezes a gente está com a mente pequena e acha que ministério é só estar aqui com o microfone nas mãos. Não, irmão, ministério é muito mais profundo do que isso. É uma parcela muito boa, inclusive, do ministério, essa aqui. Uma dádiva, uma oportunidade, né? um presente em vida, poder ensinar outros corações. Mas ministério envolve muito mais e muito mais profundo. Então, essa questão da intensidade, de ser abundante, isso diz respeito ao dar o máximo. Paulo vai dizer assim, para me encerrar: irmãos, eu me fiz de tudo para todos, para ganhar a todos. Eu me fiz de fraco para os fracos, eu me fiz de forte para os fortes. Eu me fiz com aqueles que não tinham conhecimento, que estavam fora da lei, como que eu estivesse fora da lei, mas eu me dei ao máximo. Eu tive intensidade no meu ministério para cumprir aquilo que Deus designou para a minha vida. Ele vai dizer isso, né? Para que através de mim eu ganhasse alguns, para que através da minha vida algumas almas fossem salvas. Então, irmãos, ele mesmo vai dizer isso quando ele escreve uma das suas cartas: olha, o meu tempo já é chegado, e eu já não considero em nada a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com excelência. Excelência diz respeito à intensidade, irmãos. Contanto que eu cumpra com excelência o chamado que Deus me chamou aqui nessa terra, a minha vocação pessoal. Irmão, eu amo que Deus escreve através dos evangelhos. Ali em João, Jesus falando, João escreve e deixa para nós. No capítulo 16, ele vai dizer assim: olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, e eu vos designei. Perceba, irmãos, designar é: eu já encaminhei vocês para que vocês possam ir e para que vocês possam produzir frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que meu Pai que está no céu seja glorificado. Isso diz respeito de intensidade. E eu quero terminar dizendo a seguinte frase: você não vai ver nenhuma árvore dando fruto que permaneça se todos os elementos dentro dela não estiverem perfeitos. A árvore vai precisar de condições climáticas, de solo favorável, enfim, toda uma equação para que os frutos sejam perfeitos e permaneçam. Você já pegou um fruto podre? É ruim, né, irmão? Às vezes está bonito, mas quando você vai comer uma goiaba, geralmente acontece muito isso, é cheio de bicho podre. Deus não te chamou para dar fruto podre, que se passa com o tempo, que não permanece. Deus te designou aqui, irmão, escuta a voz de Deus falando no seu coração aqui. Deus te designou para dar fruto que permaneça na vida de outras pessoas. Um canal de Deus na terra. E eu quero te pedir nesse momento, curva a sua cabeça aí nesse instante. Talvez, irmãos, a questão de pararmos na nossa chamada pessoal e muitas vezes sermos tendenciosos a querer descansar, né? Eu fiz uma piada aqui. O
descanse a sua morte. Mas talvez é porque aquele primeiro amor que um dia, quando você realmente conheceu a Jesus, com a sua cabeça curvada, pensando nisso que eu estou te falando aqui agora. Talvez, eu não sei se você teve a oportunidade, assim como eu, nascer em um berço evangélico, mas teve um dia que mesmo nascendo em um berço evangélico, eu tive um encontro pessoal com Jesus. E o amor primário ali consumia o meu coração. Vontade era de ganhar o mundo inteiro. Talvez esse amor já não está tão mais presente, visível na sua vida, esse primeiro amor. Mas o Espírito Santo está aqui essa noite para resgatar o primeiro amor no seu coração, a fim de que a sua luz resplandeça e você tenha prazer em fazer. Porque antes de fazer, Deus quer que você seja. Primeiro eu sou para depois fazer. Primeiro Deus faz em mim para depois fazer através de mim. Deus quer resgatar essa noite em corações aqui o primeiro amor, aquela ideia de que não importa o tempo, não importa a hora, não importa como, não importa se é de madrugada, não importa se é de dia, eu quero fazer sempre com intensidade, que é para o meu Senhor. Eu sei o meu chamado, eu sei o meu propósito. Satanás pode se levantar com mentiras, Satanás pode se levantar com situações, mas eu sei quem me chamou, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que se porventura eu estou passando dificuldade, o meu Redentor vive, e Ele já se levantou em meu favor, aleluia. E tem uma canção que nós conhecemos, eu não ensaiei, vou tentar cantar ela aqui, Primeiro Amor, lá, eu quero voltar ao primeiro amor, vamos tentar cantar essa canção, me ajude aí nesse momento. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir, regressar. Aqui, talvez que seja mais de reconciliação do que propriamente alguém que está conhecendo a Jesus hoje. Você que está parado no seu caminho com Jesus, irmãos, Deus conhece a sua situação, sabe aonde você parou, sabe aonde o cansaço pegou você e você estagnou na caminhada com Cristo, e você está precisando reconciliar aqui essa noite, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, voltar ao propósito original que Deus te constituiu aqui nessa terra. Esse convite é para você que está ouvindo a voz de Deus aqui nesse momento, e essa é uma oportunidade que Deus te dá para isso nessa hora. Sabe, irmãos, às vezes nós esperamos demais o tempo passar, mas hoje eu não vou insistir muito, porque eu não tenho muito tempo aqui, meu tempo já esgotou há tempos. Você que quer reconciliar, não, eu quero hoje, eu quero fazer uma nova decisão, eu quero viver uma nova vida, eu quero estar em comunhão com Cristo Jesus. Vem aqui na frente. Amém. Estenda sua mão aqui para frente, irmão, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Aqui está o teu filho, Deus, que reconhece a necessidade
de reatar a aliança com o Senhor. O Senhor conhece a realidade do teu servo, que assim o é. Coloque, ó Deus, uma nova força, Deus. Dê um espírito perseverante à vida do teu filho que aqui está. Que ele seja, ó Deus, motivado a buscar mais da sua presença. Que esse tempo novo, ó Deus, a qual começa a partir de hoje, seja um tempo de crescimento, ó Deus, em todas as esferas, mas principalmente espiritualmente. Que tudo que o Senhor já projetou, ó Deus, possa ser vivido de maneira completa e plena pela vida do teu filho. Assim, ó Deus, nós que somos a igreja do Senhor, a qual o Senhor nos deu a chave de tudo que ligarmos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos o teu filho, ó Deus, em tua presença nesse momento, em nome de Jesus. Se você concorda com isso, aplauda o nome do Senhor Jesus nesse momento.